do discipulado na igreja local. Então, a primeira coisa que aparece de maneira muito objetiva, sem muito segredo, é exatamente o elemento seleção criteriosa. O discipulado só acontece depois da efetivação de uma seleção criteriosa. Talvez a coisa mais importante não seja nem a seleção, mas sim os critérios. A maneira como a gente lê o texto à luz do seu contexto diz que Jesus, depois disso, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E aqui está a seleção. Jesus fez uma seleção. Ele tinha um grupo amplo, enorme, de pessoas interessadas a segui-lo e caminhava com ele. E, de repente, daquele grupo, ele seleciona os seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram os 12, objetivamente e formalmente. De modo que ele tem agora o seu grupo montado, ele tem o grupo estabelecido, ele fez uma seleção. E é muito interessante verificar que na hora que ele vai fazer essa seleção, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, ele vai nomeando um a um, chamando pelo nome, de maneira muito clara, muito objetiva, muito certeira, de modo que a ideia que se tem que Jesus sabia e já escolheu Judas para traí-lo, para depois traí-lo, é extremamente equivocada, porque Jesus não escolheu Judas para traí-lo. Judas era efetivamente uma das pessoas que Jesus escolheu, pensando exatamente numa reprodução, de modo que cada um dos discípulos foi pensado, foi orado, foi levantado diante de Deus essas pessoas. E a prova disto é, como já falamos em outro momento, esse fato aconteceu cerca de 3 anos e meio que Jesus caminhava já com esses homens. E agora ele formaliza o seu grupo. Ele dá exatamente uma identidade clara, objetiva. Ele monta o grupo dos 12, formaliza. Aí, esse processo todo demorou cerca de 1 ano e meio. Então, esse é o primeiro ponto que a gente observa, que faz parte de uma gestão eficaz do discipulado. Primeiro é ter um processo de seleção clara, objetiva. A segunda coisa está em 2 frases, uma que aparece no versículo 13 e outra que aparece no versículo 14. A que aparece no versículo 13 diz assim: e vieram para junto dele. E depois, no versículo 14, diz: para estarem com ele. Dá para perceber nesse texto, de maneira sintética, mas muito mais ampliado na vida de Jesus durante os 3 anos, que a segunda coisa que aqui indica a segunda coisa para uma gestão eficaz do discipulado, que é priorizar os relacionamentos como assunto central. Priorizar os relacionamentos como assunto central. Ou seja, nada, absolutamente nada, é mais essencial numa caminhada de discipulado do que os relacionamentos. De modo que Jesus, por vezes, no texto, diz que vieram a ele e foram escolhidos para estarem com ele. É muito enigmático essa frase, estarem com ele.
Mas, basicamente, é isso. Os relacionamentos marcam definitivamente a substância, a musculatura de um discipulado sério, aonde as pessoas não se escondem através de um estudo bíblico. Eu sempre digo, quanto melhor for o estudo bíblico, pior será o discipulado. Quanto melhor for o conteúdo, pior será o discipulado. Porque o estudo profundo, o estudo rico, faz com que as pessoas se escondem atrás da informação, da cognição apenas, dos conteúdos, e não reparte a sua vida, e não é tratado, não é absolutamente restaurado daquelas questões que se faz necessário. Mas o relacionamento, sim, favorece isso. E aí está exatamente o segundo ponto de uma gestão eficaz do discipulado na igreja local. O terceiro ponto da gestão eficaz no contexto da igreja local, do discipulado, está na frase que diz: então designou 12, os quais o chamou de apóstolo. É muito interessante observar aqui a palavra designou e a outra palavra chamou de apóstolo. O que a gente percebe aqui é uma progressão. Eles ganharam uma nova nomenclatura, como sendo exatamente aqueles que, a partir daquele momento, iriam reproduzir a vida de Jesus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eles estão entrando no barco com Jesus, e a partir desse momento que eles vão entrar nessa jornada com Jesus, com esse nível de compromisso altíssimo, isso significa exatamente o terceiro elemento de como fazer uma gestão eficaz do discipulado na igreja. Qual é o terceiro elemento? Manter as altas exigências. Em muitos lugares, o movimento de discipulado não funciona porque as exigências são muito baixas e nós formamos pessoas no nível da mediocridade, de modo que as nossas exigências são altas às vezes, ao mesmo tempo não são mais altas do que aquelas colocadas pelo próprio Senhor Jesus. É impressionante quando a gente lê um texto como Lucas capítulo 9, versículo 23 em diante, até o 26, quando Jesus diz que quem quiser segui-lo, quem quiser ser seu discípulo, tem que deixar pai, mãe, tal, tal, tal. E ele vai elencando um monte de altas exigências, e quando você pensa que ele terminou, ele diz que para ser discípulo dele tem que negar a própria vida. Ou seja, Jesus procurava o tipo de pessoa que valesse a pena reproduzir. Não procurou grande número de pessoas. Ele desafiava seguidores em potencial, com as suas altas exigências. Ninguém poderia ser discípulo de Jesus a não ser que entregasse tudo. Essa era a alta exigência de Jesus. E foi exatamente por aí que ele fez uma revolução, de maneira que também, se nós queremos desenvolver algo forte, de musculatura, e que dure para a eternidade, nós precisamos, assim como Jesus, manter as altas exigências. As pessoas que escolhemos reproduzirão. Bem ou mal, elas vão reproduzir. Se não mantivermos as altas exigências, teremos crentes esquentando o banco para o resto da vida. Mas a grande questão é que as altas exigências são pedagógicas. Elas trazem fortalecimento, elas geram discípulos fortes, maduros, que se reproduzem segundo a espécie.
O último elemento de uma gestão eficaz do discipulado na igreja local requer o que eu chamo de avaliação periódica do desempenho. Avaliação periódica do desempenho. Discípulos têm que ser avaliados. E é impressionante que a última frase diz textualmente que Jesus chamou-os, designou-os para estarem com ele e os enviou a pregar. E é impressionante como algumas vezes nós temos no texto bíblico os discípulos indo e voltando para uma avaliação, para uma prestação de contas, de modo que, dentro do discipulado, dentro dessa cultura cristã, a avaliação trata-se de uma verificação do desempenho. Não é para aprovar ou reprovar, mas sim para alinhar, exatamente para produzir mais. É a poda que aparece lá em João 15, que a árvore é podada para dar mais frutos. A árvore não, o galho é podado para dar mais fruto. Então, a avaliação é indispensável na jornada de um discípulo de Jesus, exatamente porque nós queremos que ele se reproduza. E para ele se reproduzir, ele precisa ser realinhado constantemente, de modo que a igreja é o ambiente mais apropriado para isso. Quando nós temos uma rede forte de discipuladores, facilitadores, pessoas que cuidam e acompanham, de fato, certamente essa avaliação acontece de maneira muito objetiva e de maneira também intencional. A metáfora para isso é de uma criança. Você tem uma criança que está engatinhando, logo ela deve se fortalecer nas pernas e andar, começando lentamente, mas logo, logo ela vai andar. Ela tem um período antes de engatinhar, depois vai engatinhando e depois começa a andar, daqui a pouco está correndo. Esse é exatamente o processo que acontece com uma criança, mas ela é acompanhada, tem todo um procedimento médico, clínico, para ver se ela está caminhando bem. As avaliações periódicas são indispensáveis para ser notado se ela está evoluindo nesse procedimento, se o processo está dentro do prazo, de modo que, se nós não sermos avaliados em nossa situação, nós também não podemos progredir. E aí está exatamente a gestão eficaz de um discipulado sério, que, de fato, priorize o que é prioridade, que coloque o essencial em seu lugar e o secundário no seu lugar. E aí a gente entende que essas 4 coisas são efetivamente indispensáveis. Ou seja, a questão da seleção, ela tem que ser criteriosa, tem que ter critérios. Depois, priorizar os relacionamentos como assunto central. E terceiro, manter as altas exigências. E quarto, precisa-se de uma avaliação periódica do desempenho. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos compartilhar a tua palavra numa área tão fundamental na nossa vida e na vida da igreja, que é o discipulado. Nos ajuda, Senhor, a nos libertar de tudo aquilo que bloqueia a prática e a vivência de um discipulado como o Senhor fez, que priorizou cuidar e acompanhar as pessoas, fazê-las progredir na fé, fazê-las crescer na imagem de Jesus, através da prática da disciplina cristã, da oração, da palavra, da comunhão e do testemunho.
assim como acontecia na igreja primitiva, quando o discipulado era um estilo de vida e não um programa, quando o discipulado era o fluir da igreja e não um conjunto de módulos, quando o discipulado era o que eles tinham como única coisa e não uma estrutura rígida, com começo, meio e fim. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver a vida cristã de maneira culturalmente bíblica e espiritualmente saudável. É assim que oramos, Senhor, é assim que cremos, e assim seja. Amém. Muito bom. Eu anotei aqui, então, 1, seleção, 2, prioridades de relacionamentos. Já li um livro sobre relacionamento e vida. Altas exigências.